de julho de 2024. Muito bem, então dia 2 de julho de 2024. A semana passada, eu estava assim empolgadíssimo com esses textos aqui e muito inspirado. Agora essa semana eu já não sei, porque é outro momento, não sei se vai rolar o que eu queria falar naquela hora, né? Tá, então vamos lá. Eu vou começar a ler. Certa feita, só um momento. Então, lendo. Certa feita, um homem trouxe seu filho lunático aos discípulos de Jesus e lhes pediu que o curassem, mas a cura não ocorreu. Então, o próprio Jesus repreendeu o demônio, espírito errante, que estava incorporado no menino, e o demônio saiu imediatamente, ficando o menino curado desde então. Os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não conseguiam curar o menino. Ao que o seu mestre respondeu que, tendo-se fé, até um monte se desloca para dentro do mar. Só um momento. Então, nesse primeiro trecho, ele diz um trecho do Evangelho, então, que as pessoas levaram o filho gravemente doente. Eu lembro, isso é do Evangelho de Marcos. E uma obsessão assim muito severa. Eles assim, o demônio. Então a gente sabe que é obsessor, na verdade, né? E Jesus então expulsou o obsessor, o menino ficou bom. Os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não conseguiam curar o menino. Bom, eis a minha interpretação. Primeiro de tudo, os discípulos, sendo discípulos, não sendo o mestre, eles resolveram curar uma doença. Eles resolveram conferir realidade a uma coisa que deveria ser curada. Quando a cura espiritual, no meu entender, nos estudos do Goldsmith, não se trata de combater uma doença, e sim de reconhecer a não realidade da situação. Então isso dissolve a ilusão, porque não reconhece a realidade. Aí você vai dizer assim, não, mas era uma obsessão e ele expulsou o obsessor. Veja bem, para o ponto de vista espiritual, pelo menos esse que nós estudamos, do Goldsmith, isso não muda absolutamente nada. Continua sendo um quadro ilusório. O tal do obsessor também está preso a uma ilusão. Então, do ponto de vista de Jesus, é dissolver a ilusão do mesmo jeito. Entendeu? Não faz diferença. Então, a cura espiritual é uma outra coisa, não é reconhecer uma doença. É exatamente o contrário, é reconhecer a não realidade da doença. O Goldsmith disse também, num dos livros, disse assim, às vezes vamos estar fazendo um trabalho de cura na fase metafísica dele, né? Porque eu nem acho que a cura é um trabalho de cura como ele dizia. Mas ele falava, às vezes nós vamos ter a impressão que tem um agente exterior, né, interagindo, um obsessor. E ele diz assim, simplesmente ignore, eleve seu estado de consciência, continue fazendo o que está fazendo, ignorando o estado ilusório. É justamente o que eu acabei de explicar. Tudo bem? Só que nessa época, o Goldsmith era muito contraditório. Ele falava de não combater uma doença e que a doença não existe, mas ao mesmo tempo ele falava de cura metafísica, de abrir um escritório para curas. Então, tinha a intenção de curar. Quer dizer, é uma coisa ou é outra? Depois, conforme ele foi amadurecendo, ele foi superando esse discurso. Foi mesmo. Aí ele começou a falar de vida mística. Aí ele começou a mudar o discurso. Tá bom? Bem, então,
o evento em si já está explicado, tá? Tá bem. Então, vamos adiante mais um pouquinho no texto. Então, os discípulos perguntaram porque não conseguiam curar, né? E ele disse que, tendo fé, até um monte se deslocava para dentro do mar. Não foi bem isso. Ele disse assim: essa classe, para essa classe de demônios, é preciso jejum e oração. Foi isso que ele disse no Evangelho de Marcos. Ele não disse mover a montanha. Se ele disse isso logo depois. Mas primeiro disse, para esta classe é preciso muita oração e jejum e oração. Ou seja, para dissolver a ilusão da situação, é preciso uma elevação de consciência muito mais efetiva do que os discípulos conseguiam. Então, mais oração e mais jejum, porque o que é necessário não é a energia nem o poder de cura, é uma consciência elevada que dissolva a condição ilusória. Então, por isso que ele fala isso, tá? Não fala do jeito que nós estamos falando aqui, porque nessa época as pessoas, os próprios discípulos, não podiam compreender isso. Então, né, é falado desse modo. Agora vamos adiante. Aqui. Mas a fé, por outro lado, eu também não posso deixar de comentar, ele falou que a fé remove montanhas. Mas a fé é importante para os discípulos, mas para os discípulos precisava de uma coisa mais elevada. O jejum e oração elevar o estado de consciência, como eu já falei. Mas a fé era fundamental como receptividade para o curado. O menino não podia demonstrar ou elaborar fé. Sim, mas o pai que pediu a cura podia. Tá? E ele faz um apelo ao pai mesmo. Tudo bem? Então, realmente, a fé é muito importante para os apóstolos, enquanto curadores, entre aspas, mas muito mais para os receptivos. Agora eu vou prosseguir. O ser humano precisa confiar na sua natureza divina. Já que eles não confiavam, então eles apelavam para Jesus. Mas aí o Taniguchi está dizendo: o ser humano precisa confiar na sua natureza divina. A finalidade com que veio Jesus foi mostrar que o homem é filho de Deus e perfeito por natureza. Foi isso que ele veio mostrar. Mas essa perfeição está encoberta pela ideia de que o pecado existe, o envelhecimento existe e a morte existe. Para eliminar essa ideia, era necessário aniquilar o corpo carnal, que é a origem do pecado, da doença, do envelhecimento e da morte. Aqui algumas questões delicadas. Ele diz que então nós somos perfeitos, mas que essa perfeição está encoberta pela ilusão. Então, sim, o pecado na verdade não existe, o envelhecimento não existe, a morte não existe. Mas não quer dizer que só lendo isso a gente vai perceber com facilidade. Foi a aula de ontem. Não adianta só palavras e um conhecimento racional. Isso tem que ser vivido. E é muito difícil, porque é uma experiência de iluminação. Talvez num grau, não num grau tão amplo, mas é uma experiência de iluminação. Então não é tão fácil. Então nós estamos com um pé no humano, tá? E eventualmente eu enfrento uma gripe. Eventualmente meu corpo vai envelhecer. Eu quase que falo, eu vou envelhecer. Não, o meu corpo vai envelhecer. Mas para mim não vai ter importância. Claro que em alguns momentos vai incomodar, vai doer, sei lá. Mas não vai ter importância. Por quê? Porque eu vou dizer,
Não sou eu não sou isso. Tá? Eu não sou isso. Então, cuidado. O Taniguchi muitas vezes fala assim: aniquilar o corpo carnal, o homem não é o corpo carnal, o homem não é o corpo carnal. Olha, o corpo carnal não tem nada de errado. O que ele está querendo dizer é: nós não estamos identificados com o corpo carnal, que é o que então, com mais clareza, explica o Eckhart Tolle. Tá? Não, o problema não é tanto o corpo carnal. Ele é uma ferramenta maravilhosa que nos foi dada pelo mesmo Deus. O problema é identificação. Então eu olho no espelho e vejo o corpo carnal envelhecendo. Quando eu olho e falo assim, sou eu, então quem está envelhecendo sou eu, não é meu corpo. Tá? Então, se a gente está num nível de realização espiritual, a grande verdade é que a condição da doença, do envelhecimento, não é tão importante. Pode incomodar, nós temos um pé no mando, tudo, mas não é o que eu sou, não é tão importante. Tá? A cura espiritual é espiritual. Pronto, pode falar, Pereira. Boa noite a todos. Olhe, para Taniguchi, quem tem o hábito de ler a Sutra Sagrada, Chuva Néctar da Verdade, ele trata com profundidade isso aí. Sim. Pecado, doença e morte não existe, Sim, porque não foram criados por Deus. exatamente. Então, ele mostra isso. Eu leio essa sutra há anos e mais anos, Uhum, mas eu tomei como hábito. Eu tá. leio um capítulo por dia. Sim, Por exemplo, ela começa o que é Deus. sim, sim. Aí eu leio esse capítulo por dia e vou estudar o capítulo. É realmente uma coisa profunda. Sim. Quando você começa a estudar, aí você vai entendendo o que ele está dizendo aqui no texto perfeitamente. Perfeito. E essas sutras não foram bem ele escrevendo. Na linguagem dele, né? É o Espírito Santo. Né? As sutras, por isso que tem o nome de sutras, porque são inspirados mesmo. E realmente, o ensinamento dele é esse mesmo. Doença, morte, envelhecimento não existe. Há um fundo nisso também em comum com o budismo. Porque o Buda, o Sakyamuni, disse: olha, as causas de sofrimento são a ilusão do nascimento, da morte, do envelhecimento e da doença. Nascimento fala um pouco, mas se morre é implícito que é nascimento, né? Tá? Então a gente entra nessa coisa e o que é viver desse ponto de vista da ignorância e da ilusão? É a lei do karma, tá? Então, realmente, essas sutras são assim muito maravilhosas, né? E são o ponto alto do ensinamento dele, porque foram escritas sob inspiração, tá? Tudo bem? Então, ele está aqui, porém, o Taniguchi assim, é uma pessoa tão brilhante que ele está explicando as mesmas coisas da Sutra Sagrada dele e do budismo, lendo os evangelhos. É muito genial. É muito incrível o que ele faz. Tá? E até onde eu sei, me parece que ele é o único que faz isso. Então, esse é realmente o ensino profundo e podemos dizer mais. Esse é o ensinamento central dele. Tá? Apenas que é o jeito dele falar. O corpo carnal, o corpo carnal, o corpo carnal. E hoje a gente pode falar com mais clareza. Não é bem o corpo carnal, é a identificação com o corpo carnal. Tá? Isso é importante. Então vamos lá. A grande verdade é que na maior parte da nossa vida, a gente tem que olhar assim e falar: mas isso não sou eu. Basicamente isso, tá? Pronto. Vamos lá. Então,
Para eliminar essa ideia de que o pecado existe, o envelhecimento existe, a morte existe, é, era necessário aniquilar o corpo carnal, corrijo, a identificação com o corpo carnal, que é a origem do pecado. Exatamente, a identificação com o corpo carnal, da doença, do envelhecimento, da morte. Somente por meio desse aniquilamento é que o homem pode extinguir os 4 sofrimentos. Bom, deixa eu frisar mais uma vez, é a mesma coisa, eu estou insistindo, mas é importante. Somente por meio desse aniquilamento do corpo carnal é possível o homem extinguir os 4 sofrimentos budistas. Somente por meio desse aniquilamento, gente, não vamos entender que está aniquilando o corpo carnal. Ele mesmo no outro texto falou: bom, se fosse assim, a pessoa se suicidava e estava resolvido. Então vamos entender aqui, somente por meio desse aniquilamento da identificação com o corpo carnal, isso a gente chama de ego, é que o homem pode extinguir os 4 sofrimentos. 4 sofrimentos? Sim, ele está falando do budismo outra vez. Então vamos lá. Somente por meio desse aniquilamento da identificação é que o homem pode extinguir os 4 sofrimentos, que são nascimento, envelhecimento, doença e morte. São as 4 causas do budismo. Ele pode então extinguir os sofrimentos e entrar na vida eterna. A vida verdadeira, a vida que é Deus, a vida que somos nós. Nós somos a vida de Deus. A vida eterna, não que dura para sempre, porque ela não está no fluxo do tempo do mundo material. Ela é eterna porque ela está fora da ilusão do tempo. Então, vida eterna. Por isso, Jesus crucificou seu corpo carnal e depois ressuscitou. Nós também ressuscitamos no reino de Deus quando crucificamos o corpo carnal. Aí é que volto a insistir. Jesus crucificou seu corpo carnal porque realmente era uma situação extrema e ele era realmente, vou usar uma palavra famosa por aí, ele era a catarse da humanidade inteira. Então era uma situação mais extrema, né, para mostrar realmente que tinha dissolvido a morte. Então, ele diz que nós também ressuscitamos no reino de Deus quando crucificamos o corpo carnal. Mas não precisa pegar o corpo físico e pregar na cruz. Não, não precisa. Nós crucificamos pela milésima vez, a identificação com o corpo carnal. Isso nós crucificamos. Tá? Não é nem preciso destruir o corpo carnal, basta que não se identifique com ele. Ele é uma ferramenta poderosa, como eu falei. Tá? Tudo bem? Então vamos mais um pouquinho. É que o leitor desatento pode entender tudo isso de um jeito muito errado, sabe? Por isso que eu estou insistindo. Também nós ressuscitamos no reino de Deus quando crucificamos o corpo carnal. Isso quer dizer que, na opinião dele, bom, na minha também, na nossa, ressuscitar é voltar à união com Deus, no reino de Deus, interior. E aí ele explica: quando comemos o pão, que representa a carne de Jesus, e bebemos o vinho, que representa o sangue de Jesus, o nosso corpo se identifica com o corpo e o sangue de Jesus. E dessa forma, nos vinculamos à crucificação de Jesus, à anulação do corpo carnal, da identificação com o corpo carnal. Nos vinculamos à crucificação de Jesus. Ficamos sem o corpo carnal, mesmo tendo-o, confirmando tudo que eu disse. Ficamos sem o corpo carnal, mesmo tendo. Como é que você pode ficar sem o corpo carnal, mesmo tendo-o? Simplesmente não se identificando. E podemos ressuscitar como vida espírito absolutamente livre, que não adoece e não morre. Então ele está dizendo então que a comunhão dos católicos,
ela é simbólica, né? O pão é o corpo, o sangue é o sangue, o vinho é o sangue, e eles são símbolos, mas símbolos no sentido de Jung, transcendentes, uma porta para o transcendente, uma porta para o que a razão não pode explicar, uma maneira de viver o transcendente sem precisar da mente racional. Então são símbolos. Então a gente ingere naquilo e simbolicamente nós estamos nos fundindo, derretendo dentro da própria realidade de Jesus. Então, nós passamos pela crucificação da identificação do ego e do corpo carnal e atingimos uma libertação da comunhão. Eu e o Pai somos um. Comunhão. Comunhão. Tá? Só que tudo isso é simbólico. Não quer dizer que os cristãos vão lá, comungam e dá certo. Porque precisa ter uma compreensão que vai além da razão superior e precisa abrir o coração. Eis que estou à porta e bato. Tá? Então, o significado é extremamente profundo, mas raríssimas pessoas conseguiram viver isso. E as que conseguiram, normalmente santos. Normalmente santos. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Mas é esse o significado da missa, então. Tá? É uma espécie de anulação do corpo carnal através da identificação com o corpo de Jesus e com o processo de Jesus. Tá? E aí ele diz, aí nós podemos ressuscitar como vida espiritual absolutamente livre, que não adoece e não morre. Então, segundo o que ele diz, a gente devia participar da missa, comungar e então estar livre como espírito, como vida espírito absolutamente livre, que não adoece e não morre. Aí é muito engraçado, porque a gente vai na missa, não acontece isso, não funciona isso. Tudo bem, mas mesmo assim nós continuamos sendo a vida espírita que não adoece, não morre. Mesmo que a gente não consiga perceber, porque a ilusão é muito forte, mas nós continuamos sendo essa realidade espiritual. Tá? Então eu gosto de ir na missa e comungar. Gosto realmente. Há muito tempo que eu não tenho ido depois da pandemia, mas eu gosto. Gosto, acho muito bacana. Não acho que a missa me faz ressuscitar como vida espírita. Ela é um símbolo, como eu falei. Né? Bom, então vamos lá. Mesmo tendo-se o corpo carnal, o corpo não existe. Então é o que eu falei, não precisa se jogar do 10º andar para destruir o corpo carnal. Mesmo tendo-se o corpo carnal, o corpo não existe. Então qual é o problema? Que eu tenho o corpo carnal. Ele falou, mesmo tendo-se o corpo carnal. O problema é a identificação. Aí ele continua: seja fortuna ou qualquer outra coisa, elas não existem, mesmo que a possuamos. Se não atingirmos esse estado espiritual, não poderemos administrá-las livremente. Isso por quê? Quando pensamos que algo existe, nossa mente se prende a ele. Então ele está dizendo que seja a fortuna, ou mesmo saúde, ou qualquer coisa que a gente acha que tem, que a gente possui, elas não existem. E se a gente não entende isso, que a fortuna, a riqueza não existe, nós estamos apegados a elas. Então essas coisas nos controlam. Identificação. E outra coisa, como essas coisas, a fortuna, a saúde, são impermanentes, e nós estamos apegados, nós vamos sofrer. Porque elas são impermanentes. Então nós vamos perdê-las. Tá? Eu conheço muitos casos, até na minha família mesmo, de irmão que casou, né, com família de bens, a minha família toda estranhou, achou tudo muito esquisito, perderam tudo, 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 mas tudo mesmo. Permanência, ilusão.
Então, se você não aceita a riqueza, a fortuna como ilusão, você está pegado. Se você está pegado, você está controlado pela ilusão. E o destino é um só: perder. Se não perder na vida, vai perder pelo que a gente chama de morte. Porque aí a morte será uma experiência muito real para o identificado. Tá? Então ele diz: nada nos pertence. Tudo é emprestado. Tudo Deus emprestou. Então vamos lá. Tudo isso porque ele está falando da natureza da cura, viu? Isso que eu acho bonito. Tudo isso para a gente entender o que é cura. Então ele disse, mesmo tendo corpo carnal, o corpo não existe. Mesmo tendo fortuna, a fortuna não existe. Então são situações que a gente tem que viver livremente. Quando pensamos que algo existe, entre aspas, nossa mente se prende a ele. Um corpo verdadeiramente saudável funciona, trabalha bem, sem que haja o pensamento de que ele existe. O que existe conscientemente é apenas a função, e não se tem a consciência de algo fixo chamado corpo carnal. Nós simplesmente vivemos, né? Isso porque a vida é o próprio trabalho. Viver, né? Quando se tem consciência de uma existência fixa, chamada corpo carnal, a vida está estagnada. Não está trabalhando de modo natural, espontâneo. A vida se autodividiu e está havendo um confronto entre o subjetivo, o eu que vê, e o objetivo, o eu visto. Então, meio difícil aqui, né? Mas ele diz que nós simplesmente vivemos, como as plantas, como os animais, nós simplesmente vivemos. Porém, quando a gente se divide, né, a gente cria um conflito. Quando a gente começa a acreditar e viver a ilusão que a saúde está no corpo, então nós dividimos, nós entramos numa divisão. Ele vai explicar melhor isso. Continuo dizendo, essa é a natureza da cura. Então, a vida se dividiu, está havendo um confronto entre o subjetivo, o eu que vê, e o objetivo, o eu visto. Exemplo, quando a pessoa se conscientiza da existência do estômago, já piorou o funcionamento deste. Não está trabalhando de modo natural, espontâneo, está estagnado ou congestionado. Está havendo confronto entre eu que observa o mau funcionamento e o eu que está sendo observado. Agora ficou mais fácil de entender. Ele diz assim: nós vivemos naturalmente. Quando eu começo a tomar consciência de um órgão, o meu estômago não está funcionando direito. O ser que eu sou, a vida que eu sou, se coisificou como estômago, virou uma coisa. Então, das grandes críticas que eu tenho para a medicina ocidental é exatamente essa. O médico, ele não olha o ser, ele olha uma coisa. Nós temos um especialista em garganta, um especialista em coração, um especialista em fígado, e assim por diante. Um especialista no dedo do pé. Mas não há uma visão do ser. E muitas vezes a medicina falha porque ela está vendo o órgão e a causa está no outro. Então não está vendo todo. A medicina chinesa, por exemplo, já tem uma visão mais do todo. Tá? Então, isso é um problema. Então ele está dizendo, o Taniguchi também está dizendo isso. Toda vez que eu começo a me conceber como o coração, e o meu coração, isso, aquilo, você virou uma coisa que se chama coração. Você está falando de uma coisa. Mas você não é a coisa coração, você é o todo funcionando. Tá? E ele diz que se a gente perder a espontaneidade
de viver o todo, nós ficamos mais doentes ainda. Mais doentes ainda. Um eventual distúrbio que poderia se resolver acaba piorando, porque a nossa mente, projeção mental, está cristalizada naquele órgão como coisa, como objeto, uma coisificação. Então, esse é o problema da medicina ocidental também. Tá? Aí, o que mais que nós vamos falar aqui? Então, há um confronto entre eu, que observa o mau funcionamento, e eu que está sendo observado, que virou uma coisa. Quando desaparece esse confronto, porque eu falo do meu coração como se fosse uma coisa que não sou eu. Quando desaparece esse confronto, estamos em estado natural, o estado natural da vida. Então a vida é uma coisa mais espontânea, mais natural. Como os animais, como os vegetais, simplesmente vivem. A saúde consiste em simplesmente viver, em simplesmente trabalhar, em viver naturalmente conforme o fluir da vida. Aí vem outro exemplo. Certa pessoa sofredora, totalmente iludida, certa pessoa sofredora perguntou a um sábio: por que aquela vaca vive tão feliz? Olha a pergunta. Por que aquela vaca vive tão feliz? A resposta do sábio foi: é porque ela vive comendo capim, simplesmente. É porque ela vive comendo capim, simplesmente. Aqui, o importante mesmo são as palavras vive e simplesmente. A vaca é feliz não porque come capim. Mesmo não comendo capim, ou seja, o que for que a pessoa esteja fazendo, se viver simplesmente aí onde já está, no agora, já é o paraíso. É o jardim do Éden. É o agora que o Tolle fala, né? O que não é feito simplesmente, espontaneamente viver, no agora, o que não é feito simplesmente é suspeito. E isso corresponde a comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, a ilusão do mundo. Então, se não é simplesmente espontâneo, é cheio de pensamentos, de crítica, de apegos, de dualidade. Então, corresponde a comer do fruto da árvore do conhecimento. Cristo disse: não vos preocupeis. Preocupar-se não é esse simplesmente. Então, Cristo falava: vivam simplesmente, não vos preocupeis. Preocupar-se não é esse simplesmente. O que vive simplesmente é o coração da criança, espontâneo. O coração da criança está sintonizado com a mente universal, com a mente de Deus, porque não tem mácula. Quando nossa mente reconcilia-se com Deus, com o céu e a terra, com todas as pessoas e coisas, tudo no universo torna-se nosso amigo e nada pode nos ferir. Então, aí se realiza o paraíso, o céu, o agora. A vida pulsa simples e naturalmente, a saúde se efetiva e a família prospera. Então, ele diz aqui, de uma maneira muito bonita, né? Quando a nossa mente reconcilia-se com Deus, está buscando a união, está querendo vencer esse estado de separação de Deus, de dualidade, de ilusão. Então, quando se reconcilia com Deus, se reconcilia com todas as coisas do céu e da terra, a divisão, a dualidade, o senso do conhecimento do bem e do mal, a maçã do Éden, volta para a unidade. E voltando para a unidade, tudo o universo torna-se nosso amigo. Por quê? Porque Deus criou e tudo era bom. Então voltamos à unidade primordial. Né? Eu e o Pai somos um. Tudo no universo torna-se nosso amigo. Não há mais inimigos. Não há mais dualidade. Se eu estou
reconciliado com Deus, eu e o Pai somos um. Comunhão. Ele começou o texto falando da comunhão com Jesus. Se eu estou em comunhão, Deus não tem inimigos. Amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque inimigos não existem na mente divina. Na mente humana existe. Tá? Então aí se realiza o paraíso. Que paraíso? O agora que o Tolle fala. Aqui e agora. Tá? E aí, no agora, a vida pulsa simples e naturalmente. A saúde se efetiva e a família prospera. A vida pulsa simples e naturalmente. O que eu falo para vocês? Baseado nos pequenos lampejos que eu tive durante a vida, que eu tenho, tá? Que eles não acabaram. Né? Estou vivo. Baseado nesses lampejos, eu digo o seguinte: nos estados de iluminação, não são as respostas que vêm. Resposta é tudo mental. As perguntas são mentais. Não são as respostas que vêm, são as perguntas que desaparecem. Porque as perguntas eram todos conceitos mentais. São as perguntas que desaparecem. Então você vive simples e naturalmente, em estado de graça, em estado de bem-aventurança. Não tem dúvidas, não tem angústias, não tem nada para resolver. Então não vem resposta nenhuma, são as perguntas que desaparecem. E a gente vive simples e naturalmente. Tá? Muito bem. Então, esse era o texto que eu queria trazer para vocês no dia que faltou luz. E eu nem sei se era por aqui que eu ia, né? Mas acho que sim. Tá? Então, vamos adiante então agora para mais um texto. Mas eu tenho que compartilhar. A fé verdadeira consiste em acreditar que todas as coisas criadas por Deus são perfeitas e que o homem, sendo filho de Deus, é perfeito, goza de perfeita saúde e felicidade. Atenção, mesmo que esse aspecto não esteja manifestado aos 5 sentidos. Isso é muito importante. Vou repetir. A fé verdadeira consiste em acreditar que todas as coisas criadas por Deus são perfeitas e que o homem, sendo filho de Deus, é perfeito, goza de perfeita saúde e felicidade, mesmo que esse aspecto não esteja manifestado aos 5 sentidos. E aí ele solta uma frase fortíssima. O eu enfermo também não é o eu verdadeiro. Então é como eu tinha dito, o eu enfermo, tudo bem, pode doer, pode incomodar, mas eu não sou isso. O eu enfermo também não é o eu verdadeiro. Então nós não deveríamos dar tanta importância para o eu enfermo, o eu enfermo, como se fosse o estômago, no exemplo que ele deu. Entendeu? Porque isso provoca uma divisão. A gente perde a união com Deus. E aí o estado do eu enfermo piora. Piora. Porque nós reconhecemos o enfermo como realidade, então ele ganha força enquanto enfermidade. Né? Então, ele está manifesto, mas ele não é o eu verdadeiro, não é o que eu sou, em resumo. Tá? Então, mesmo nas doenças, ou mesmo na doença grave, não vou dizer que não dói, que não incomoda, que nós não somos humanos, mas nós, mesmo assim, não podemos levar isso tão a sério. Porque ele diz com toda clareza, e eu acredito, o eu enfermo também não é o eu verdadeiro. Compreendendo-se isto, deixa eu compartilhar. Então, se desidentificar com o eu enfermo.
Compreendendo-se isso, não será preciso tentar ansiosamente curar a doença. Ansiosamente. Não quer dizer que você não vai no médico e não vai tomar atitudes e ser prudente. Não precisa tentar ansiosamente se desesperar. Curar a doença. E mesmo estando doente, olha o que eu falei, e mesmo estando doente, torna-se possível deixar de ser envolvido pela doença, ser tomado de desespero, deixar de ser envolvido pela doença e manter o ânimo elevado, enfrentar com bom humor, como Teresa Soveral sempre conta do marido dela. Tá? Bom, agora eu vou contar uma historinha aqui. Eu vou ler porque já faz muito tempo, né, que aconteceu, senão eu contava espontaneamente. Tá. Então eu vou falar da cura espiritual e da não identificação com o corpo, tá? Que o eu enfermo não é tão importante. É isso que eu vou falar agora. Ocorre que eu, pessoalmente, gosto de missa, de ir à missa aos domingos. Num deles, com a missa já começada, eu, no segundo banco, vejo um senhor gravemente enfermo, com muita dificuldade de locomoção, ser acomodado bem na minha frente. A igreja não estava cheia. Não havia necessidade de trazê-lo tão na frente. Foi uma entrada meio dramática, com a missa já começada. Olhei para a situação perplexo. Por que justo na minha frente? Deus me chama para tratar dele? Foi o que fiz. Durante toda a missa, vibrei reiki, sobretudo no cóccix, na coluna e na nuca, por causa da sua dificuldade de locomoção. Tive muitas visões celestiais, com anjos e tal. Não vou descrevê-las porque não há necessidade. Elas se revelam como fenômenos mentais. E a cura é espiritual. Portanto, como não dou tanto valor aos fenômenos mentais, esses fenômenos, as visões, serviram mais para indicar que eu estava no caminho certo. Era a única importância dessas visões, era isso. Era saber que eu estava fazendo a coisa certa. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que providenciou quem cuidasse daquele homem de forma totalmente anônima. Porque eu estava por trás, porque nem sequer ele poderia voltar-se para trás, ele não podia, ele não conseguia se mexer. Ele não podia se voltar para trás e tomar ciência do que estava acontecendo, por limitações da própria condição de saúde. Foi uma experiência genuinamente mística. Aqui tem mais um trecho. Perguntaram-me se ele de fato saiu melhor. E agora? Na verdade, eles estavam me perguntando se o reiki funcionou. Então, perguntaram-me se ele de fato saiu melhor. Fiz algumas considerações. Primeiro, não sou eu um curador, mas sim o próprio Deus. Portanto, não cabe a mim o resultado, mas simplesmente fazer, servir. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, primeiro ponto, não sou eu um curador, eu não tenho que responder se eu curei ele. Não sou eu um curador, mas sim o próprio Deus. Eu simplesmente faço e sirvo. Segundo, às vezes vão-se os anéis e ficam os dedos. Talvez o físico estivesse muito comprometido, mas a verdadeira cura não é física, é espiritual. Nenhuma condição material foi feita para a eternidade. A impermanência é a sua natureza. Portanto, muito mais importante para mim era que o homem saísse confortado espiritualmente, com a aceitação do seu processo passageiro na Terra. Eu estava preocupado com isso, que ele fosse confortado. Lembremos que um dos nomes do Espírito Santo, do próprio Deus, é Espírito Consolador. Eles, a família dele, né? Eles pareciam realmente felizes e envolvidos pela presença de Deus no fim da missa. Era aniversário dele, foi muito emocionante.
Em terceiro lugar, ainda tem mais. Primeiro, não sou eu o curador, é Deus. Segundo, eu estou preocupado com a consolação e eles estavam felizes. Terceiro, o meu próprio benefício foi indiscutível. Aquele que vibra ao rei, que aquele que serve a Deus por amor, trata a si mesmo. A recompensa do bem é o próprio bem que se faz. Rei que é imposição de mãos, rei que é obra do amor, rei que é a luz do mundo, mas não precisa nem ser rei, que é a consciência. Por isso, queridos irmãos, compartilho com vocês aqui a mais completa, a verdadeira e mística definição de Reiki, mas hoje nós falamos de cura da consciência, que eu tive a oportunidade de ver e com a qual identifico-me inteiramente. Vós sois as mãos do Cristo. Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu, nenhuma outra mão senão as tuas. Tu és os olhos com os quais a compaixão do Cristo deve olhar o mundo. Tu és os pés com os quais ele deve ir fazer o bem. Tu és as mãos com as quais ele deve abençoar os homens de hoje. Santa Teresa d'Ávila. Muito bem. Então vocês entenderam o que aconteceu, né? A família foi levá-lo para o aniversário. A entrada foi dramática. Foi um horror, na verdade, né? Aquela dificuldade, aquele suplício de chegar na frente, assistiram à missa. Quando terminou a missa, eles estavam tão agradecidos de estar ali, por mais um aniversário, por receber uma bênção de acordo com a fé deles, eles estavam realmente tão felizes que eu me senti envolvido, foi comovente. Não só eu, mais pessoas se envolveram. Foi muito comovente. O padre se envolveu, todos ficaram envolvidos, porque eles estavam felizes, felizes de, simbolicamente, eles podiam se unir a Deus em casa, mas de ter conseguido ir até lá para comemorar o aniversário dele, que talvez fosse o último. Em vez de eles chorarem por isso, eles estavam assim, visivelmente felizes e agradecidos. Essa é a gratidão do Taniguchi. Gratidão pela vida, pela própria vida, pela vida do outro. Então, foi uma experiência muito bonita, muito bonita. Então, na época, uma senhora que eu conhecia, ela era mestre de Reiki. Eu também era, nunca usei esse título. Mas ela não só era, como resolveu escrever um livro sobre o Reiki e queria testemunhos de que o Reiki funciona. E aí ela me pediu um texto. E aí eu escrevi esse texto. E eu acho que ela não gostou. Porque ela queria um testemunho assim de cura física. Eu, Giancarlo, curei o fígado de fulano. E eu mandei este relato como experiência legítima do Reiki. Ela não deve ter gostado. Porque no fim eu digo que pouco importa se houve um efeito físico ou não. O que importava era felicidade de união com Deus. União até onde era possível, de acordo com a fé, tanto deles quanto minha, quanto do padre, até onde a gente consegue ir. Mas já era o suficiente para estarem todos realmente felizes. Então foi assim um episódio muito bonito. E ao mandar o relato para a tal da mestra, ela não entendeu a grandeza do momento. Tá? Ela queria um relato de fenômeno, de cura enquanto fenômeno, de fenômeno físico. E o que é que nós vimos hoje? A cura de um estômago é uma coisa totalmente fenomênica. Não é isso que é cura espiritual. Agora, a cura espiritual é tão maravilhosa, esse estado de felicidade era tão maravilhosa, que eventualmente algumas ilusões se dissolvem. Mas a gente nunca vai saber. Por quê? Porque o que importa é Deus, não é o fenômeno.
Então, a gente, se você parar de pensar em Deus e começar a pensar no fenômeno, no estômago, que nem, você já cortou tudo. Como o próprio Taniguchi explicou, ele falando de estômago, de coisa, né? Como ele próprio explicou. Então aí você já cortou o encanto da coisa. E nesse dia eles não cortaram o encanto. Enquanto eles estavam na missa, eles estavam felizes porque eles estavam com Deus. Eles não estavam pensando na coluna, no problema, se ele ia morrer ou se ele estava doente. Eles nem lembravam que ele estava doente. Eles estavam felizes porque eles estavam com Deus, que eles conseguiram ir. Foi muito lindo, muito lindo. E isso é a natureza da cura espiritual. Isso, nós podemos morrer no mundo físico, mas isso nós vamos levar. O quanto nós aprendemos nesta vida fenomênica, o quanto nós aprendemos a amar. Porque o amor é o próprio Deus. Então é isso que nós vamos levar dessa experiência. A nossa dignidade e o quanto nós aprendemos a amar. Tá? Então, dos meus relatos espirituais, que são poucos, talvez esse seja um dos mais bonitos e dos mais simples. Não tem nada assim de extraordinário para contar. Ah, eu fiz reiki. Funcionou? Sei lá, eu nem sei. Eu sei que estavam todos felizes, eu fui contagiado pela felicidade, estavam todos felizes. E era isso que importava. Naquele momento, olha só, a felicidade era tão grande diante de Deus que naquele momento, na mente dessas pessoas todas, não existia doença. Esse é o estado original nosso. Esse é o estado autêntico. Naquele momento, na cabeça da família dele e dele mesmo, naquele momento a doença não existia. Eles estavam tão maravilhados com Deus que naquele momento a realidade material, naquele momento simplesmente não existia. Por um momento eles esqueceram da condição. Não é lindo isso? E é isso que o Taniguchi tenta mostrar, que o estado verdadeiro é esse. É isso que o Taniguchi está tentando dizer. O estado verdadeiro é esse que eu estou contando. Essa felicidade com Deus, que fez eles esquecerem da doença, da dificuldade por alguns momentos. Mas, na verdade, a vida toda. É que o apelo do mundo é difícil, mas esse talvez seja o melhor exemplo que eu tenho de cura espiritual. Ah, mas aconteceu uma cura. Ninguém estava preocupado com o corpo físico, nem mesmo o doente. Ninguém estava preocupado com isso. Ah, mas e depois? Depois é depois. Nós vivemos o agora. Aquele agora foi absolutamente maravilhoso. Um agora de amor. Ah, mas quando eu estava fazendo o Reiki, eu tive umas visões celestiais. Já disse, era simbólico só para eu saber que eu estava fazendo a coisa certa. Perto do amor que eles sentiam, essas visões eram umas bobagens mentais. Perto do amor, né, que tomou as pessoas, isso era uma bobagem. Tá? Pode falar, Tereza. Então, nós podemos dizer que a cura espiritual não está associada ao corpo físico. Claro, claro. Tá? E por isso mesmo, a gente não se identifica. Então o Taniguchi falou assim, olha, o eu enfermo não é o eu verdadeiro. Tá? Você mesma deu já testemunho várias vezes de Rubão, né, que ele não se identificava, ele simplesmente vivia, não era viver simplesmente que nem a vaca, ele simplesmente vivia. Não quer dizer que ele não foi no médico. Ele foi. Ele até acreditou, ele foi, mas ele foi de coração puro. Simplesmente vivendo. E aí Deus vai abençoando. E mesmo cure, não cure, não faz diferença, porque o amor de Deus é absolutamente maravilhoso. Aí, eventualmente, até cura. Ele está aí, bem, né? Ele entrava na, como que chama?
no tratamento dele, Químio. 8 horas da manhã, e saía às 2 da tarde com aquele negócio injetado aqui na veia. Ai, caramba. E ele chegava em casa em estado deplorável. Ele tinha cansaço, sono, porque como é que chama? Tem a rádio, Químio. a químio. Aham. A químio detona, né? Detona mesmo. Eu sei. Mas olha, como você fala, é uma coisa assim que essa coisa, ele não se identificava com a doença. Ele falava assim: eu só não quero ficar deitado numa cama esperando a morte, entendeu? Ele não tinha medo de morrer. Ele falava assim: a única coisa que eu não quero é ficar numa cama esperando morrer. O E eu resto sei por que que ele não queria isso. Por você. é Tá? por Porque mim. por ele mesmo, eu acho que ele não estava nem aí. Mas por você. Você ia ficar aflita, ia dar trabalho. Ele não viveu a doença Não. integralmente, entendeu? Isso que foi Eu acho legal. ele assim, um exemplo. Um É, exemplo, sabe? De não identificação. Claro que teve momentos que doeu. Claro que nossa, teve momentos que a quimioterapia detona. Claro que teve momentos de cansaço. Mas o estado de espírito não era assim, que vítima que eu sou. Não, era viver é. simplesmente com gratidão a Deus. Gratidão do Taniguchi. Tá? Então, eu tenho uma história e você tem outra, que é a de Rubão, que é uma história muito bonita. Tá bom? Então, 2028, agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã nós estamos aqui outra vez. Tchau, gente. Até amanhã. Até Até amanhã, amanhã. obrigada, Bianca. Paulo maravilhoso. Oh, Até amanhã.